Olá pessoal, já falamos aqui no canal sobre torneamento. Hoje neste vídeo vamos detalhar um pouquinho mais sobre este processo. Falaremos também sobre o torneamento externo. Este vídeo dará início a uma série de vídeos que falarão sobre o torneamento. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o torneamento, fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo de Ferro. Como já falamos, esse vídeo vai falar sobre o torneamento. Já existe um vídeo no canal que fala sobre o torneamento. Neste vídeo vamos detalhar um pouquinho mais e ele será o início de uma série de vídeos que falará sobre o torneamento. Não se esqueça de curtir e também compartilhar com os seus amigos para que eles também entendam um pouquinho mais sobre o torneamento. Deixe nos comentários também o que você acha. Então, vamos ao vídeo. O torneamento é o processo de usinagem usado para fabricar peças cilíndricas, muitas vezes de perfis complexos. É constituído basicamente por dois movimentos: a rotação da peça, que também é chamada de tarugo, e o deslocamento linear de uma ferramenta de aresta única de forma controlada. Em algumas aplicações, a peça pode ser estacionária, com a ferramenta fazendo o movimento de rotação e retirando o material da peça, mas o princípio é o mesmo. A operação de torneamento é o processo mais comum para a usinagem, sendo altamente otimizado com exigência de vários fatores na aplicação. Normalmente é executado por um torno convencional ou um torno CNC, controlado numericamente. Esse tipo de máquina é uma das mais antigas já desenvolvidas para o mundo fabril. O movimento de avanço da ferramenta pode ser ao longo da peça, o que significa que o diâmetro da peça será torneado para um diâmetro menor. O movimento da ferramenta pode ser executado também na face da peça, seja do centro para a extremidade, seja da extremidade para o centro. Esses movimentos caracterizam-se faceamento. Combinando os dois movimentos, temos uma superfície cônica ou mesmo curva, dependendo da programação ou de como o torneiro faz. Hoje em dia, perfis complexos envolvendo esses dois movimentos são possíveis graças à programação de tornos CNC. O torneamento pode ser subdividido em diversos cortes básicos para a seleção de tipos de ferramentas, dados de corte e também para a programação certa. Dentre os mais comuns temos o torneamento externo, o torneamento interno, o faceamento, o sangramento, o recartilhamento, o rosqueamento, o polimento, o sangramento, que também é conhecido como canal, e o alisamento. Neste vídeo falaremos sobre o torneamento externo um pouquinho mais para frente, e em outros vídeos detalharemos também sobre os outros processos. O processo de torneamento varia em função do formato e do material da peça, das condições, exigências, custos, etc. Fatores esses que podem influenciar na ferramenta de corte. As ferramentas de torneamento atuais são cuidadosamente projetadas com base em décadas de experiência, pesquisa e desenvolvimento. Da microgeometria e material da ferramenta, passando pelo formato e fixação da pastilha intercambiável no porta-ferramentas, atualmente a ferramenta cuida da dinâmica do corte do metal de uma forma que seria impensável algumas décadas atrás. Há diversos tipos básicos de operação de torneamento, que exigem tipos específicos de ferramentas para que a operação seja executada de maneira mais eficiente. Deve-se ter bem em mente algumas considerações iniciais sobre o torneamento para que este seja possível e que seja feito de maneira eficiente. Estas considerações iniciais afetarão a escolha das ferramentas de torneamento e como elas são aplicadas. Vamos falar primeiramente sobre a peça. A peça é um dos principais componentes no processo de torneamento. Por isso, considere com atenção as seguintes exigências de qualidade e dimensão da peça a ser usinada. Tipos de aplicação, por exemplo, se é longitudinal ou perfilamento, se é interna ou externa. Tipo de métodos, por exemplo, se é desbaste ou acabamento, se a peça é grande e é estável, ou se é uma peça pequena, longa, delgada, com paredes finas, o raio de canto, as exigências de qualidade, como a tolerância, o acabamento superficial, etc. Após analisar as características, analise a peça. O material tem boa qualidade de quebra-cavaco? O escoamento de cavacos é uma questão crítica? Qual é o tamanho do lote? É uma peça única ou é uma produção em massa? A peça pode ser fixada de maneira segura? Todos esses fatores vão ajudar a você definir bem o torneamento. Agora vamos falar sobre a máquina utilizada no torneamento. Lembrando que este pode ser um fator determinante para o processo ser eficiente e também ser eficaz. As considerações sobre a máquina incluem a
sua estabilidade, potência e torque, especialmente para peças maiores, se é com ou sem refrigeração, se há necessidade de refrigeração de alta pressão para quebrar os cavacos em materiais com cavacos longos, o tempo de troca de ferramentas, o número de ferramentas na torre, limitações de RPM, especialmente para magazine alimentado por barras, o subspindle ou se existe um contraponto disponível. Agora que já sabemos o que é torneamento, vamos falar agora então sobre as suas subdivisões, ou seja, os tipos básicos de operação de torneamento. O torneamento externo. Basicamente, o torneamento gera formas cilíndricas com uma ferramenta de corte usinando com uma única aresta e, na maioria dos casos, a ferramenta é estacionária e a peça gira. Em muitos aspectos, é um método de corte de metal onde a ferramenta avança em um sentido linear, gerando formas por vezes complexas. Por outro lado, por ser o processo mais amplamente utilizado e que mais facilmente permite desenvolvimento, o torneamento é um processo altamente otimizado, exigindo cuidadosa avaliação dos diversos fatores em aplicações. No caso do torneamento externo, a usinagem é feita no perfil ou diâmetro externo da peça, usinada. O torneamento externo é um dos processos mais conhecidos e utilizados. Por isso, as exigências quanto ao controle de cavacos, segurança do processo e qualidade da peça são altas. As áreas de aplicação básicas para o torneamento externo são torneamento longitudinal, torneamento de perfil e o faceamento. Vamos discorrer um pouco sobre estes agora. Para o torneamento longitudinal, o movimento de avanço da ferramenta ocorre ao longo do eixo da peça, o que significa que o diâmetro da peça será torneado até chegar a um tamanho menor, mas não se limita a tornear a peça inteira. Muitas vezes o torneamento é feito de forma escalonada, produzindo uma peça com vários degraus, por exemplo. Esta é a operação de torneamento mais comum. Ao escolher uma ferramenta para o torneamento longitudinal, recomenda-se primeiro escolher o sistema de fixação da pastilha no porta-ferramentas. O tipo de operação e, até certo ponto, o tamanho da peça determinam a seleção. As operações de desbaste em peças grandes têm demandas diferentes das operações de acabamento em peças pequenas, por exemplo. Sobre o formato da pastilha, o ângulo de ponta da pastilha mais adequado deve ser selecionado para resistência e boa relação custo-benefício. Existem diversos formatos e algumas opções de raios de ponta. Em próximos vídeos falaremos detalhadamente sobre as pastilhas, mas vou deixar uma imagem rapidamente para vocês verem os formatos delas. Agora, o ângulo de posição da ferramenta afeta a formação dos cavacos. Por isso, preste atenção nesse detalhe importante. Com o ângulo de posição de 90 graus, a espessura dos cavacos é a mesma que o avanço. Um ângulo pequeno na faixa de 75 a 45 graus reduzirá a espessura dos cavacos e permitirá um aumento no avanço. Outro ponto importante ao se definir o torneamento longitudinal e o porta-ferramentas, caso seja necessário usinar um canto a 90 graus na peça, use uma ferramenta com ângulo de posição de 90 graus a 95 graus. Use uma pastilha tipo C como primeira escolha. Uma pastilha tipo D permitirá fazer perfilamento ou saídas para retífica. Se não for necessário usinar um canto a 90 graus, é possível aumentar a produtividade selecionando uma pastilha quadrada tipo S e um ângulo de posição de 75 graus. Agora, em torneamento de perfis, o corte pode variar em relação à profundidade de corte, avanço e velocidade. As ferramentas usadas para torneamento de perfis estão sujeitas a grandes variações quanto a tensões e profundidades de corte devido às diferentes direções de usinagem e mudanças de diâmetro. Uma das propriedades mais importantes de uma ferramenta de perfilamento é a acessibilidade. Quanto ao formato da pastilha, temos que o ângulo de ponta mais adequado na pastilha deve ser selecionado para a resistência e boa relação custo-benefício, mas o ângulo de ponta da pastilha também deve ser considerado em relação à acessibilidade. Os ângulos de ponta mais comumente usados são de 35 graus e 55 graus. O cuidado é não bater, entre aspas, as costas da pastilha na peça e assim danificar ou a peça ou a ferramenta. Algo muito importante também é o ângulo de posição. Analise o perfil da peça para selecionar o ângulo de posição mais adequado. Deve-se considerar um ângulo de corte livre de pelo menos 2 graus entre a peça e a pastilha. Contudo, por questões de superfície e vida da ferramenta, recomenda-se
procura-se um ângulo de posição de pelo menos 7 graus. Agora sobre o porta-ferramentas. A primeira escolha é uma ferramenta com um ângulo de posição de 93 graus e uma pastilha estilo D. Se for necessário um ângulo de rampa maior, use uma pastilha estilo V. Falaremos agora sobre o faceamento. No faceamento, a ferramenta avança radialmente na direção do centro, no final da peça, ou seja, na cara da peça. As forças de cortes radiais são altas e podem causar deflexão na peça e, algumas vezes, podem causar até mesmo vibrações. Quando falamos sobre o formato da pastilha, devemos lembrar que este deve ser selecionado de acordo com o ângulo de posição necessário e em relação à acessibilidade ou versatilidade necessária para a peça. O ângulo de ponta mais adequado na pastilha deve ser selecionado para a resistência e boa relação custo-benefício. Já para o porta-ferramenta, para a otimização, escolha um suporte com uma pastilha quadrada e um ângulo de posição de 75 graus. Para a versatilidade, escolha um suporte com uma pastilha rômbica de 80 graus ou triangular e um ângulo de posição de 95 graus. O torneamento externo é um dos processos mais executados na usinagem e por isso é importante conhecê-lo bem. Espero que este vídeo tenha ajudado você. Não se esqueça novamente de curtir e também de compartilhar com os outros para que eles também possam aprender este importante processo. Deixe nos comentários a sua crítica e também uma sugestão de outros assuntos. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.